Nesse vídeo, eu desafio você a demonstrar que eu estou juridicamente errado. Você sabe muito bem que o concurso público da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais trouxe, eu estou colocando aqui na tela para vocês, uma diferença de vagas para homens e mulheres. Então, acompanhando aqui comigo, nós temos para ampla concorrência 244 vagas para as mulheres e para os homens 816. Eu não vou falar neste vídeo da questão dos PCDs, mas eles também estão sendo discriminados. Tem bastante controvérsia a respeito disso. Muitas pessoas exigem, olha, se vai ter vagas iguais, então nós temos que ter também um TAF igual. Mas a discussão nesse vídeo, ela não chega na etapa do TAF. Ela começa e finaliza com base no princípio da legalidade. E como eu tenho feito nas demais aulas, nessa aqui eu vou mostrar para vocês, através do slide aqui na nossa tela, como é que funciona, juridicamente falando, a situação deste concurso da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Então aqui na tela eu trouxe nesse primeiro slide o seguinte, para delimitar aqui o que nós vamos discutir nesse vídeo. E é em cima disso que eu quero discutir com você, quero que comente aqui no vídeo, que espalhe para os seus amigos, que busquemos todos uma solução para aquilo que eu vejo como inconstitucional. No Estado de Minas Gerais, a lei que fala a respeito do ingresso no cargo público não fala de sexo. Utiliza como termo de ingresso que a pessoa seja brasileiro. Quando eu falo que alguém tem que ser brasileiro para ingressar num cargo público, ora, isso abrange homem e mulher. Depois nós temos a lei recente que fala sobre concursos públicos, que veda expressamente que como requisito de ingresso em cargo público seja feita uma discriminação por sexo. E finalmente nós temos a Constituição Federal. Agora, vamos começar o nosso controle de constitucionalidade. Depois você pode me criticar, dar sua opinião, comentar aqui embaixo. Mas agora vamos, não aquilo que eu penso, mas aquilo que juridicamente se aplica ao caso. Então, no próximo slide, eu trago aqui a questão da competência territorial. Veja, não fui eu que escrevi a Constituição, eu nem estava vivo quando ela foi escrita, mas é ela que governa a nossa vida, para o bem ou para o mal. E a Constituição Federal, eu trouxe aqui uma linha do tempo, ela traz no seu artigo 25 que aquilo que não foi vedado aos estados na própria Constituição, então é permitido que eles legislem a respeito disso. Você está verificando também que o artigo 39 da Constituição diz que os estados é que vão instituir, no âmbito da sua competência, o estatuto para ingresso em cargo público, regime jurídico único, critérios de admissão no serviço público, tudo isso é competência estadual. Então veja, a Constituição delimita as competências. A União Federal, o Estado, vai legislar a competência em relação ao que está na Constituição. Aquilo que ela não é competente é competência ou dos estados ou dos municípios. De modo que a União, veja, a União Federal, coloquei isso em vermelho aqui na tela, não pode legislar sobre requisito de ingresso em cargo público municipal ou cargo público estadual. Percebe o seguinte, quem é que paga o servidor estadual? É o Estado. Quem é que vai legislar a respeito de regime jurídico único, ingresso no cargo público, requisitos de admissão? É o próprio Estado. Ele que paga, ele que legisla. Agora nós temos um detalhe importantíssimo. Se eu já sei que a competência não é federal, eu tenho que analisar a competência à luz daquele ente que está criando o cargo. E no próximo slide eu demonstro exatamente isso. Você está verificando que existe uma Constituição no Estado de Minas Gerais e essa Constituição, está aqui na tela, artigo 66, diz que é competência privativa do governador. Nessa aula nós não vamos discutir aqui o que é uma competência privativa ou não. O ponto é, quem cabe propor leis a respeito de ingresso e requisitos de ingresso em cargo público? Governador do Estado de Minas Gerais. É ele que pode propor lei. Nem o próprio legislativo não pode ter iniciativa. A iniciativa tem que ser do governador do Estado. Se ele é o responsável por estabelecer os requisitos de ingresso em cargo público, através de uma proposta de iniciativa que sai dele, nós não podemos aceitar que a União Federal legisle sobre requisitos de ingresso em cargo público estadual. Ela não tem competência para isso. E aí, muitas pessoas, por desconhecimento profundo da Constituição, desconhecimento profundo do direito, sustentam que a restrição para ingresso em cargo de policial penal é possível porque a LEP,
diz que os presídios femininos terão que ser majoritariamente compostos de um pessoal do sexo feminino. Por uma questão de dignidade, nós temos que separar os presos por sexo. E aí, evidentemente, as pessoas que vão fazer revista, que vão estar cuidando naquela penitenciária, naquele presídio, tem que ser daquele sexo. Agora veja, a lei de execução penal não é uma lei que estabelece requisitos para ingresso no cargo público. Ela diz como os presídios devem funcionar. Isso é competência da legislação federal. Mas não é competência da legislação federal, do legislador federal, estabelecer um requisito de ingresso no cargo público. Posso eu, União Federal, legislador federal, estabelecer que tem que ter ensino superior para virar policial penal em Minas Gerais? Não, essa competência é do governador de Minas Gerais. Se eu não posso estabelecer qualquer requisito relacionado a regime jurídico ou a ingresso e provimento em cargo público estadual, como é que eu sustento, e eu vi muitos sustentando isso, que a LEP permite essa discriminação contra a mulher no ingresso no cargo de policial penal? Não pode. Partindo aqui para frente, eu preciso que vocês entendam uma hierarquia constitucional. Veja, nós temos a Constituição que diz que tem que partir de uma lei os requisitos de ingresso em cargo público. Está no artigo 37 da Constituição. Se não tem lei, não pode exigir aquele requisito. Isso acontece de forma muito simples. A gente tem vídeos aqui no canal. Exame psicológico, nós temos a súmula vinculante 44. Só por lei eu posso exigir o exame psicológico. A mesma coisa com o teste de aptidão física. Só por lei exige-se o teste de aptidão física. Então, se não consta na lei, eu não posso exigir como requisito de ingresso no cargo público. E veja, nós temos a lei do Estado de Minas Gerais. E o artigo 9 está aqui na tela para você, está no centro, diz o quê? Que o cargo é acessível a brasileiros. Eu não posso limitar o alcance da palavra brasileiros para entender que 2/3 serão homens e 1/3 será mulher. Isso não está escrito na lei estadual. Evidentemente, se a Constituição exige lei e a lei não exige essa diferenciação de sexo, o edital é que não pode fazer isso. O edital é um ato administrativo, não tem nada de lei. O edital é um ato infralegal, ele subordina-se à lei. Quando nós falamos que alguma coisa é ilegal, é porque contraria a lei. Quando nós falamos que algo é inconstitucional, é porque contraria a Constituição. Então veja, a lei deveria prever os requisitos de ingresso no cargo, e ela não prevê, logo não é exigível. A lei atende o comando da Constituição? Sim, naquilo que ela exige, sim, porque a Constituição exige uma lei. Agora, se a Constituição exige uma lei, mas a lei não exige o requisito, qual é o supedâneo jurídico? Qual é a fonte, o fundamento para exigir requisito de sexo? Nenhum. Edital não é lei. E aqui eu faço novamente um convite para que esse debate ele seja levado também às autoridades responsáveis pela formulação desse tipo de edital. Porque veja, muitos candidatos do sexo masculino ficam revoltados porque evidentemente a concorrência vai ficar mais difícil. Mas veja, você que está concorrendo, esqueça que é homem, esqueça que é mulher. O objetivo do concurso público é que por mérito, pela sua nota, quando você depende apenas de você, haja uma competição justa e igualitária. Quando eu coloco um número menor de vagas para homens e um número maior de vagas para as mulheres, aí haveria um rebuliço. Só que o que acontece aqui? As mulheres são discriminadas sem fundamento legal, ainda que você sustente, que qualquer um sustente, que a prática é que a população carcerária é majoritariamente formada por homens. Veja, eu não estou entrando nessa discussão. Esse é um canal jurídico no qual nós mostramos o que a lei permite e o que a lei não permite. Eu considero que um salário mínimo é inconstitucional. Por quê? Porque não dá para fazer nada com o salário mínimo. Mas a Constituição garante um salário mínimo. E a legislação diz qual é o valor de um salário mínimo. Eu posso não concordar com isso, como de fato não concordo, mas legalmente falando, e é disso que se trata a discussão, é uma discussão jurídica, é legal. Da mesma forma, discriminar as mulheres neste concurso da PPMG é inconstitucional e ilegal. Por quê?
Porque estamos fazendo uma análise jurídica, não uma análise emocional, não uma análise das minhas opiniões particulares. Voltando aqui para a tela, veja, coloque-se no lugar deste indivíduo do exemplo. Se nós estamos falando de um concurso que busca uma questão igualitária, e eu tenho uma mulher com nota 77 e um homem com nota 75, como eu manifestaria a minha concordância de que a mulher com uma nota maior não será nomeada e um homem com uma nota menor será nomeado? Renan, mas por que isso acontece? Acontece porque a nota de corte modifica. Se eu tenho muitas pessoas com boas notas concorrendo exclusivamente para o cargo de policial feminino, e aí nesse caso a nota fica muito alta, eu vou ter evidentemente mulheres com notas maiores do que homens classificados que serão eliminadas ou que não serão nomeadas. Isso acontece, é matemática. Então no nosso exemplo nós temos essa premissa. Ambos estão aprovados na prova objetiva, mas o homem com uma nota menor, já que tem um número maior de vagas, acaba entrando e a mulher fica de fora. Aqui não é uma questão emocional ou moral, é uma questão matemática. Como sustentar que aquele que tem uma nota maior não será nomeado e aquele que tem uma nota menor será? A única coisa que se altera aqui é o fator sexo. Logo, isso é uma discriminação em razão do sexo. Em razão de ser do sexo feminino, a mulher que tem uma nota maior do que a do homem não é nomeada. Você acha isso normal? Você acha isso justo, correto? Aí é uma questão particular. Agora, eu não tenho dúvidas de que isso é ilegal. E se você tem dúvidas da legalidade, neste ponto em que já explicamos a competência constitucional, a competência no Estado de Minas Gerais e a própria legislação, aí você tem um problema de raciocínio lógico, um problema de interpretação de texto e um problema de não conseguir enxergar a verdade. Juridicamente, não há como sustentar essa discriminação neste concurso público. Renan, está sendo muito forte na tua opinião. Não, eu estou aqui em defesa da legalidade. Se a lei é injusta, se a lei é incorreta, podemos discutir isso e eu posso até concordar com você. Mas no aspecto estritamente legal, o que ocorre neste concurso público é ilegal, é inconstitucional. Nós vamos nos aproximar agora no final desse vídeo, que eu disse que seria um pouco mais curto. Veja, no slide eu estou trazendo aqui um recado específico para você que é mulher, está fazendo esse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, ou você que também é mulher, mas vai fazer outro concurso público e tem uma situação parecida, em que existe um número de vagas muito maior para os homens e um número de vagas menor para as mulheres. Veja, como você deve proceder? Primeiro, nós temos que lembrar que existe o princípio da igualdade. Sujeitos, independente do sexo, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres na forma prevista na Constituição. E não vamos discutir esse ponto nessa aula. Depois nós temos a questão da preterição. Se os sujeitos têm os mesmos direitos na forma da Constituição, como uma pessoa que tem uma nota maior não é nomeada ou não é convocada para as demais etapas do concurso, enquanto que uma outra com nota menor é. Bom, o nome técnico para isso é preterição. Você está sendo passado literalmente para trás, ou no caso, como estamos nos dirigindo às mulheres, você está sendo passada para trás. E aí, como resolver essa situação? Ação judicial. Infelizmente, na via administrativa não tem o que ser feito. O edital está publicado, o contrato fala exatamente a mesma coisa, teve separação por sexo. Então você tem que entrar com uma ação judicial, como aconteceu com muita gente no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. E eu lembro aqui um fato importante. No caso da Polícia Militar de Minas Gerais, existia uma lei. Então lá existia um suporte jurídico. E ainda assim, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Mas voltando aqui ao nosso caso, lembre-se, quem entra com uma ação judicial, isso é o que nos diz o Código de Processo Civil, está litigando a pessoa e o réu, no caso o Estado de Minas Gerais. O que acontece naquela ação não se estende aos demais. Então, aquele que busca o seu direito pode conseguir. Aquele que não busca o seu direito não será beneficiado por conta de uma ação alheia. E agora, para finalizar, eu acho importantíssimo que você esteja ligado no que acontece. É que eu convido que siga aqui no canal do YouTube, me siga no Instagram. Eu estou sempre trazendo novidades. O meu perfil não é um perfil que se movimenta muito, mas ele se movimenta quando é necessário.
E recentemente nós conversamos a respeito do concurso da Polícia Penal de São Paulo. A ilegalidade lá era maior do que nessa da Polícia Penal de Minas Gerais, porque o edital trouxe 1.100 vagas, todas exclusivas para homens. E o que aconteceu com o concurso da Polícia Penal de São Paulo? Aqui na tela está o número do processo. Por decisão judicial, o concurso foi suspenso, houve uma retificação do edital e agora as mulheres podem se inscrever no concurso público e elas podem concorrer à totalidade das vagas. Agora veja, nós estamos no ano de 2026 e nós ainda temos concursos públicos exclusivamente para homens, com a exclusão da possibilidade de participação das mulheres. Eu tenho me assustado com o que tem acontecido. Parece que nós estamos não evoluindo, mas voltando a passos largos em direção à ré. Estamos indo para trás. Você concorda com isso? E eu lembro, a sua opinião tem que ser aqui técnica, jurídica, não embasada na necessidade de conseguir uma vaga de forma mais fácil. Então, eu peço que todos vocês, assim como disse no início do vídeo, comentem aqui embaixo, vamos discutir. Eu sei que é um assunto polêmico, mas eu quero saber o que você acha da explicação técnica que eu passei nesse momento. E também, se eu estiver errado, que me aponte onde eu estou errado.